Não há nada igual. Abra o seu coração para Deus. Não há nada menor a que se compara a esperança viva. É a presença de Jesus que está aqui. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Permita-se nessa noite ser inundado pela glória, pela presença de Jesus, que Ele possa encher o seu ser. Mais uma vez, no início, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença de Jesus. Tua presença. Cante com toda a sua alma: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos cantar, vamos provar o pão real. Vamos lá? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Mais uma vez, vamos provar. Vamos provar
Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Nós podemos, ó Deus, perceber a Tua presença no nosso meio, através da vida deste querido irmão que está aqui perto de mim. Eu louvo, ó Deus, ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, que se dispõem, ó Deus, a Te cultuar neste momento. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito que consola, o Teu Santo Espírito que sonda os nossos corações, Ele possa estar passeando nesta noite, neste lugar, passeando, ó Deus, em cada uma das mentes e nos corações desses irmãos que aqui estão presentes. Ó Deus, fale aquilo que o Senhor achar necessário. Use a vida do pastor Zildo nesta noite, na proclamação do Evangelho, da Tua Palavra, que ele possa ser como vaso nas mãos do oleiro. Ó Deus, e nos usa também os irmãos do Ministério de Adoração e Artes, os irmãos que estão trabalhando no estacionamento, na recepção, na área técnica, com as crianças, que o Senhor possa estar abençoando os pequeninos da nossa igreja também. Todos os atos dessa celebração possam chegar diante do Senhor como cheiro suave, pois o Senhor merece o nosso melhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero ver você fazendo o gesto, tá bom? Vamos lá? Vem o Senhor, marchando-se, o seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar no canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Fazendo agora? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos. Messias, achamos-se em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar porque o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar, te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei.
direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti. Mais uma vez eu entrego. Amém? Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz.
Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, despertam-me viva sua presença constante, queima-me o coração, tira-me toda a incerteza, guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me viva desta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me viva sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, desperta-me viva. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11, Atos 11, a partir do verso 19. Se você não tem a sua Bíblia aqui hoje, você pode acompanhar a leitura que será projetada aqui no telão, leitura que eu estarei fazendo aqui na minha Bíblia, na versão NVI, nova versão internacional. Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Eu quero falar nesta noite a mensagem que eu comecei pela manhã. Nós começamos a estudar esse texto pela manhã, falando sobre a igreja como instrumento de mudança de uma nação. Se você não estava de manhã, eu quero convidar você a acessar o site da igreja ou pelo aplicativo também e ouvir esta mensagem, para que você possa ter um entendimento mais completo desse texto da palavra de Deus, tá bom? Aí você ouve a da manhã e também agora está ouvindo agora, e você então terá esse entendimento mais completo. Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 26, e a palavra de Deus nos diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus abençoe e aplique esta palavra em cada coração aqui nesta noite. Amém? Alguém orando, sim, eu sinto. Alguém orando por mim. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim, eu creio sim. Alguém orando por mim. Teus anjos olham. Teus anjos olham por mim. Tantas lutas até chegar ao lar, mas a salvo estou pra te encontrar. Eu creio sim, eu creio sim. Teus anjos olham por mim. Tenho andado em campos áridos, sobre pedras eu dormi, e em cavernas tão escuras, solitário estava ali. Ainda assim eu prosseguia, com certeza e fé. Sempre alguém está orando, todo o tempo por mim. Alguém orando, sim, eu sinto. Alguém orando por mim. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim, eu creio sim. Meus anjos olham por mim. Sim, eu sinto. Alguém orando por mim. Poderosas são as mãos me guiando e dando proteção. Eu creio sim, eu creio sim. Alguém orando, alguém orando. Alguém orando por mim. Alguém orando por mim. Alguém orando por mim. A igreja como instrumento de mudança de uma nação. A mensagem da Bíblia, eu já tenho falado algumas vezes sobre isso, ela tem basicamente duas funções. Uma delas é consolar os atribulados e a outra é atribular os consolados. Eu espero que nesta noite ela faça as duas coisas na sua vida, mas que especialmente faça queimar no seu coração aquilo que está queimando no meu. Isso porque, um pouco antes do seu retorno ao céu,
Jesus, ele deixou uma ordem muito clara, uma tarefa muito clara a cada um de nós. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus trata desta ordem, ele diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei com vocês até o dia final. Nós estamos, portanto, meus irmãos, diante de uma tarefa a ser concluída. Uma tarefa que o Senhor Jesus delegou a cada um de nós. A nossa missão, a nossa grande tarefa é fazer discípulos por todo o mundo. Você e eu fomos chamados para estar envolvidos, compromissados com essa grande missão. Mas eu não sei você, mas eu percebo algo ruim nesse sentido em nossa geração. Porque a percepção que eu tenho é que nós estamos vivendo um tempo de um evangelho contemplativo. Algumas pessoas estão querendo ouvir um sermão sobre conforto, um sermão sobre consolo, um sermão sobre vitória, um sermão sobre triunfo. Basta ver os programas evangélicos na TV que fazem muito sucesso de fato. Quase todos eles falam de vitória, mas poucos nos desafiam para a nossa missão, para a missão que Deus designou a nós. E na verdade eu não quero isso para a minha vida e também não quero isso para a vida da igreja. Porque a pregação, ela precisa causar um desconforto em nós. A pregação, a mensagem da Bíblia precisa nos desafiar. E isso então não acontece apenas olhando um evangelho contemplativo, onde você contempla algumas coisas, mas não pratica aquelas coisas. E essa missão é urgente, sabe por que ela é urgente? Porque, presta atenção, segundo constatações de alguns estudiosos, a cada 3 gerações, uma igreja corre o risco de entrar num processo de estagnação. Aquela geração, por exemplo, que nasceu lá no Egito, morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto, eles conseguiram entrar na terra prometida. Mas a geração seguinte, a 3ª geração, já não mais conhecia Deus. Isso então nos mostra um prognóstico ruim, referente à igreja do amanhã. Porque talvez os nossos avós foram ou são mais cristãos, mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram ou são mais crentes que nós. E talvez nós somos mais crentes que os nossos filhos. E se não houver mudança nisso, os nossos netos herdarão uma igreja apática, uma igreja morna. Então nós precisamos entender uma coisa muito importante, que nós estamos numa corrida de bastão. E se não mudarmos hoje, nós corremos o risco de entregar à próxima geração uma igreja apática, uma igreja morna. E a minha oração então nesse sentido é que Deus restaure o fervor espiritual em cada um de nós. Que Deus restaure em cada um de nós o entendimento, a razão de ser igreja, o que é ser igreja. E mostre de forma muito clara a cada um de nós a visão da igreja para os tempos de hoje, para os dias atuais, para que nós venhamos a realmente viver uma igreja, ou ser uma igreja vibrante, uma igreja viva, e para que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais crentes que nós, para que eles de fato sejam cheios do Espírito Santo, e possam herdar então uma igreja viva, uma igreja vibrante, e possam então levar esse evangelho até os confins da terra para a glória do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, a coisa mais empolgante nesta terra é a igreja. Na verdade, é a única coisa pela qual Jesus morreu, e também é a única coisa pela qual ele vai voltar para buscar. E pertencer a essa igreja, a igreja de Jesus aqui na terra, é a coisa mais formidável. É uma coisa mais preciosa. Mas esta igreja que nós estamos falando, que é um instrumento de Deus para mudar uma nação, precisa, portanto, dar respostas a algumas questões atuais. Então não dá para viver uma igreja estática, uma igreja morna, uma igreja sem vida. Não dá para viver uma igreja que não olha para fora, que não olha para o outro, que não enxerga o outro, que não valoriza o outro, que não se relaciona.
Hoje pela manhã, como eu disse, nós começamos a estudar esse texto que trata do início da igreja ali em Atos, agora especialmente ali em Antioquia, onde há um avivamento, um crescimento exponencial ali, onde o evangelho é pregado. E foi ali, segundo o texto, que os cristãos, os discípulos, pela primeira vez foram chamados de cristãos. E eu fiz uma afirmação hoje de manhã, e eu disse que a igreja do Senhor nunca será mais que os seus membros. Isso significa que a igreja é o reflexo daquilo que nós somos como cristãos. E essa igreja, ela precisa continuar sendo instrumento de Deus para a mudança do nosso país. E para que isso aconteça, ela precisa continuar, portanto, experimentando esses princípios. E hoje de manhã eu falei de 3 deles. Que uma igreja é instrumento de Deus para mudar uma nação, quando os crentes em Cristo estão compromissados com Deus, quando os crentes em Cristo estão disponíveis para Deus, e quando os crentes em Cristo estão ou cumprem a sua missão. Mas agora esse texto nos traz também algumas outras lições, que se aplicadas a mim e a você, nos ajudarão a ser esse instrumento de Deus para mudar uma nação. E a igreja, portanto, meu irmão, minha irmã, ela continua sendo o instrumento de Deus para mudar uma nação, em primeiro lugar nesta noite, quando os crentes em Cristo investem na vida de outras pessoas. Como é importante, fundamental, esse investimento na vida de outras pessoas. Presta atenção nesse texto aqui que diz assim, versos 22 a 26. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos. Que notícias eram essas? Do crescimento da igreja lá em Antioquia. Do avivamento que estava acontecendo lá em Antioquia. Então, assim, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram a Barnabé a Antioquia. E esse, chegando ali e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quando a igreja em Jerusalém, portanto, soube do avanço do evangelho lá na cidade de Antioquia, do avivamento que estava acontecendo ali, enviou Barnabé. E por que Barnabé? A Bíblia diz aqui, da razão de terem buscado Barnabé, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui tem a história desse homem que ajudou a mudar a história de um povo. E o seu nome Barnabé, na verdade, o seu nome não era Barnabé, o seu nome original era José. Barnabé, na verdade, era um atributo que foi dado a ele. Barnabé significa filho da consolação, ou aquele que dá ânimo. Foram as pessoas que, conhecendo José, disseram, ó, esse é Barnabé, esse é filho da consolação, esse é aquele que dá ânimo, esse é aquele que investe na vida das pessoas. E Barnabé era conhecido como esse nome, filho da consolação, porque era um homem íntegro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Um pouquinho antes, em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que ele vendeu as suas terras para ajudar os pobres, e dar o dinheiro aos pobres ali da Judeia. Essas foram as credenciais de Barnabé. Meus irmãos, que coisa bonita isso. Que coisa bonita você ter um nome, mas é conhecido por outro nome, por causa da sua característica, dos seus atributos. Isso acontece conosco também. Nós temos um nome, mas também somos conhecidos muitas vezes pela nossa característica. E como seria bom se cada cristão fosse conhecido por uma característica vinda dos céus, vinda de Deus, como Barnabé, por exemplo. Mas como é triste também o oposto. Como é triste quando ouvimos alguém dizer assim, olha, mas tal pessoa é crente? Espantado, e diz assim, mas ele faz isso, ele faz aquilo, coisas que não condizem com o cristão. E olha só, meu irmão, como era a vida de Barnabé. Barnabé, na verdade, ele nunca esteve nos holofotes. Ele sempre esteve nos bastidores. E foi ali, nos bastidores, que ele servia a Deus de forma exemplar. Foi ali, nos bastidores, que ele vivia uma vida próxima a Deus.
Foi ali nos bastidores que ele vivia uma vida em secreto com o Senhor, em intimidade com Deus. Isso significa, meu irmão, que você não precisa estar em evidência, você precisa estar perto de Deus, estar próximo a Deus. Barnabé ele investia na vida das pessoas. Ele investiu na vida de Paulo, que anteriormente era Saulo. Ele discipulou Saulo. Quando ninguém queria nem ficar perto dele, ele chegou e discipulou Saulo. E ao chegar lá em Antioquia, vendo o crescimento do evangelho ali naquela cidade, a primeira coisa que ele percebeu é que aquele povo precisava de discipulado, precisava de cuidado, precisava de investimento. Então ele foi lá em Tarso, buscou Saulo, o seu discípulo, e os dois ali juntos ensinaram e discipularam aqueles irmãos, aqueles novos discípulos. Só para você ter uma ideia, a palavra grega para discípulo é matetés. E essa palavra aparece 269 vezes no Novo Testamento. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, que discipular alguém é algo muito presente no Novo Testamento. Alguém que segue a Cristo, que ensina outro cristão a seguir a Cristo, ajudando esse novo cristão a crescer na sua vida espiritual. Foi esse processo discipulado que sempre aconteceu. Foi esse processo discipulado que aconteceu também através ali de Barnabé. Barnabé discipulou Saulo, que depois se tornou Paulo. Paulo discipulou Áquila e Priscila. Áquila e Priscila discipularam Apolo. E assim eles foram discipulando outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. O evangelho chegou até você. Nós precisamos, meus irmãos, entender claramente que a salvação da nossa nação está em Cristo. Sem Cristo não há mudança. E a forma de nós levarmos Cristo às pessoas é através do discipulado relacional. Através do relacionamento com as pessoas. Barnabé foi esse homem que viveu para abençoar as pessoas. Isso fez com que a igreja se tornasse relevante e pudesse mudar uma realidade. É isso também que faz a igreja de hoje se tornar relevante e trazer mudança a uma nação. Esse é o valor, meus irmãos, dos crentes, dos cristãos, investirem na vida de outras pessoas. Mas não espere, meu irmão, que esse investimento aconteça apenas a sua vida. Infelizmente, muitas pessoas reclamam que ninguém investe na sua vida, ninguém visita, ninguém se preocupa, mas também ela não investe também na vida de outras pessoas. Então é preciso mudar essa mentalidade. Barnabé foi esse homem que investia na vida de outras pessoas, e foi isso que fez com que a cidade de Antioquia pudesse crescer muito mais em maturidade espiritual. E é isso que faz uma igreja também ser instrumento de Deus para a mudança de uma nação. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos nesta noite através de Barnabé. Mas uma segunda lição, que a igreja também é instrumento de Deus para mudar uma nação, quando os crentes em Cristo, além de investirem na vida de outras pessoas, esses crentes em Cristo são cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa bonita aqui acontecia com esse homem chamado Barnabé. Versos 22 a 24. Mais uma vez assim, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Essa é outra característica de Barnabé, que cada um de nós precisa ter, pois é isso que conduz uma igreja a abençoar, a mudar uma nação. É que Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ouça bem uma coisa e grava isso no seu coração, preste muita atenção. A plenitude do Espírito Santo não é e nunca foi uma opção, mas ela é uma ordem de Deus. Lá na Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada. Jesus falou sobre isso. Diz assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas às vezes nós tentamos fazer algumas coisas sem a presença de Deus. Nesse sentido, há um episódio da vida do rei Ezequias. E esse episódio mostra claramente a diferença que faz a presença de Deus na vida de uma pessoa. No início, Ezequias ele tem uma vida muito próxima a Deus. E Deus o abençoa. Ele caminha com Deus o tempo todo.
Mas chega um momento da sua vida que ele vê o seu reino crescendo, ele se enche de orgulho, e ele acaba se afastando de Deus. E por causa desse afastamento, toda uma geração perece, toda uma geração sofre. E tem um detalhe importante nesse texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim: Deus o deixou para provar o seu coração. Deus o deixou para provar o seu coração. Deus o deixou só um pouquinho, para mostrar a Ezequias como estava o seu coração. Coração naquela hora, naquele momento soberbo, coração que se afastou. Meus irmãos, isso mostra uma grande verdade para nós, que quando nós estamos com Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós adoramos com alegria, nós servimos a Ele e servimos as pessoas com entusiasmo, mas se afastarmos um pouquinho sequer, nós já fazemos besteiras, nós já damos trombadas, nós já damos cabeçadas na vida. E aí eu fiquei pensando que todas as bênçãos que acontecem em nós, só acontecem porque o Senhor está conosco. Porque se Ele se retirar, só sobra o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e falho. Aqui nesse texto mostra, ali no início, que o povo estava com Deus. E diz que a mão do Senhor estava com aquele povo. E muitas pessoas se converteram porque a mão do Senhor conduzia aquele povo. Porque a mão do Senhor conduzia todo o ministério ali. Meus irmãos, nós só prosperamos, nós só avançamos, nós só conseguimos ter vitória, triunfo, porque a mão do Senhor, quando a mão do Senhor nos conduz. Mas quando nós nos afastamos, que seja um pouquinho sequer, nós já fazemos besteiras, nós damos trombada. Outra coisa importante nessa busca da presença, do enchimento do Espírito Santo, é que uma das coisas que nós precisamos sempre cuidar na nossa vida é se a motivação para fazer aquilo que nós estamos fazendo é espiritual ou carnal. Se aquilo que nós estamos fazendo através do Espírito Santo ou através da nossa carnalidade, através da nossa vida. E a forma de saber se aquilo que você está fazendo é espiritual é quando Jesus é Senhor sobre tudo na sua vida. Essa é a única forma. Porque se Deus não for Senhor absoluto sobre tudo na sua vida, a sua carnalidade vai sobressair, vai falar. E a Bíblia diz que a nossa carnalidade, ela fala, e fala alto. E ela tem desejo, lá em Gálatas 5 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por que isso? Porque a carne tem desejo. A carne fala. Então, se você quer ter motivação espiritual, você precisa deixar o Senhor ser absoluto sobre tudo na sua vida. Deixar que os propósitos de Deus sejam seus. Deixar que a missão de Deus seja a sua. Deixar que os alvos de Deus sejam os seus. E se nós agirmos assim, nós não vamos mais tomar decisões apenas colocando os prós e os contras. Nós não vamos tomar decisões pesando os prós e os contras e tomando decisão baseado nesse sistema. Mas quando a nossa motivação é espiritual, nós vamos perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? E nós vamos perguntar o que Deus faria, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar. Porque nós estamos caminhando dessa forma, numa motivação espiritual. Sabe, meus irmãos, nem sempre a nossa motivação para fazer uma coisa é espiritual. Algumas vezes ela é carnal. Isso acontece com todos nós. E se deixarmos essa motivação carnal tomar conta de nós, nós vamos destruir a nossa vida e vamos destruir algo precioso que Deus faz em nós. Se a motivação para fazermos qualquer coisa for carnal, nós vamos acabar destruindo a nossa família. Quantas famílias hoje estão destruídas, estão lá no chão, porque as decisões tomadas, as coisas feitas na família, têm sido pela motivação carnal e não espiritual. Nós vamos destruir também as amizades. Quantas amizades hoje foram separadas, foram destruídas e se perderam,
Porque as atitudes ali no relacionamento foram atitudes carnais e não espiritual. Quantas empresas hoje estão fechadas, falidas, porque as decisões tomadas, mesmo no nível corporativo, empresarial, foram decisões carnais e não espirituais. Quantas igrejas, meus irmãos, hoje estão em frangalhos, porque as decisões tomadas não têm sido decisões espirituais, mas carnais, e aí estão lá embaixo, estão destruídas. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você for fazer, presta atenção nisso. Se for com base na motivação carnal, vai acabar. Vai acabar com você e acabar com outras coisas que estão ao seu lado. Mas se você for fazer com base na motivação espiritual, você vai prosperar. E ainda você fará parte da igreja, que é o instrumento de Deus para mudar uma sociedade, para mudar uma nação. Assim como Barnabé, que foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E pôde prosperar. E hoje nós falamos dele, porque foi um homem que viveu na plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto também, que a igreja também é um instrumento de Deus para mudar uma nação, quando os crentes em Cristo assumem e vivem plenamente a sua identidade de cristãos. Quando as suas atitudes são atitudes cristãs. Olha o verso 26. E se você levar para sua casa, levar para o seu coração apenas esse verso, colocar em prática apenas esse verso, já está muito bom. Diz assim o verso 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aqui nós aprendemos algo valiosíssimo. Valioso demais. Que não é um ambiente onde nós estamos que deve influenciar a nossa vida, mas é o nosso compromisso de assumir a nossa identidade de cristãos. E devemos considerar, meus irmãos, esse assunto com muito cuidado, com muita seriedade, porque é nessa área que o diabo ataca muitas vezes, fazendo com que nós nos tornemos infrutíferos. Pois se a nossa identidade for corrompida pelo diabo, as nossas atitudes também serão influenciadas por isso. E é por isso que o apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, falando sobre a nossa identidade, ele diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando aqui da identidade de cristãos, meus irmãos. E aqui nesse texto que nós lemos aqui de Atos, diz aqui que os discípulos foram chamados de cristãos. Não foram eles que numa reunião de estratégia, eles disseram assim: olha, de hoje em diante nós vamos nos denominar como cristãos. Não foi isso. Mas foram as pessoas que, vendo a atitude deles, que eram parecidas com a de Cristo, disseram: eles se parecem com Cristo, portanto, eles são cristãos. As pessoas viam isso neles. Aí fiquei pensando sobre isso, e pensando, olha, quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para as nossas atitudes, olham para as suas atitudes, elas podem concluir que somos cristãos. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre esse mesmo tempo, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Está dizendo aqui para nos enraizarmos em Cristo, estar em Cristo. E estar em Cristo tem como hábito subsequente andar nele. O referencial, portanto, é Cristo. Por isso o nome de cristão significa pequenos cristos. E sobre isso o apóstolo Paulo também escreve em 1 Pedro capítulo 2: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que vocês sigam os seus passos. No entanto, meus irmãos, muitos perderam essa gana de ser igual a Jesus. Perderam esse amor. E se enquadraram, portanto, naquela advertência que Jesus diz lá em Apocalipse para a igreja em Éfeso. Quando Jesus diz: olha, contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar.
Essa questão de identidade cristã, meus irmãos, é muito séria. Tanto é que o apóstolo Paulo advertiu algumas vezes, dizendo: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso significa que a vida precisa ser pautada nessa nova identidade. E mesmo vivendo num ambiente opressor, nós não podemos ser influenciados por esse ambiente, mas pela identidade de ser cristão. Você vê isso claramente na vida de Daniel. Falei alguns domingos sobre a vida dele. Daniel vivia num ambiente idólatra, um ambiente onde havia impureza, um ambiente onde havia muito pecado, um ambiente onde havia muita idolatria, mas mesmo diante desse ambiente tão difícil, tão opressor, Daniel não permitiu que nada daquilo contaminasse a sua fidelidade a Deus. Ele continuou sendo fiel ao Senhor. Sabe aquela história que alguns falam que o ambiente faz o ladrão? Isso não pode funcionar na vida de um cristão de forma alguma. Porque não é o ambiente que deve nos influenciar, mas o contrário, o servo de Deus, o cristão, ele deve influenciar o ambiente onde ele estiver. Você vendo a história de Daniel, você vê que ele não permitiu que a cultura idólatra daquele local, daquela cidade, daquele país, o influenciasse. Ele não permitiu que a imoralidade daquele lugar o influenciasse. Ele não permitiu que aquela cultura o influenciasse. A Bíblia diz que Daniel resolveu, ele decidiu não se contaminar. E então ele, pela sua fidelidade, ele influenciou aquele lugar. Foi isso que aconteceu. Mas a verdade é que muitas pessoas ainda não conseguem manter uma fidelidade diante de uma sociedade caída. Porque não conseguem, naquele momento, revelar a sua verdadeira identidade, identidade de cristãos. Meus irmãos, nós, como Daniel também, nós também vivemos numa sociedade caída. Vivemos num contexto também onde o espírito que operava ali naquele tempo de Daniel também opera nesse tempo. Estamos também vivendo um contexto de impureza. Falei isso hoje de manhã, sobre a situação caótica espiritual que o nosso país está. Os pecados apenas mudaram de configuração, mas o espírito que opera esses pecados é o mesmo. Mas o que sobressai ali na vida de Daniel é a atitude que ele teve. Ele resolveu, ele decidiu não se contaminar, ele tomou uma decisão. Ele foi conduzido a pecar algumas vezes, mas ele tomou a decisão de não pecar. Isso nos mostra que são as nossas atitudes que direcionam a nossa vida. Nós colhemos hoje aquilo que nós plantamos ontem, e nós colheremos amanhã aquilo que nós estamos plantando hoje. Na verdade, nós somos hoje aquilo que nós decidimos ontem, e seremos amanhã aquilo que nós decidimos hoje. São as nossas decisões, são as nossas atitudes que revelam de fato a nossa identidade. E qual então a identidade que nós estamos revelando através das nossas atitudes? E essa é uma pergunta importante de se fazer. Então aprendemos, meus irmãos, que não é o ambiente que faz a pessoa, mas são as ações, são as decisões, são as atitudes. Nenhum de nós pode dizer: olha, eu fui imoral, eu fui imundo, eu fui pecaminoso porque o ambiente me levou a isso. Isso não é desculpa. Isso não cola na verdade, porque Deus deu a cada um de nós a capacidade, a condição de dizer não, não quero, não vou, não me envolvo, não participo. Então são as suas decisões, meus irmãos, meu irmão, são as suas atitudes que vão revelar de fato quem você é, qual a sua identidade. Não aqui nesse ambiente de culto, porque aqui tudo revela que nós somos cristãos, mas é lá fora, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Portanto, meu irmão, a igreja é instrumento de Deus para a mudança desta nação. Quando nós, crentes em Cristo, tomamos decisões e atitudes que revelam a identidade de cristão. Sabe, meus irmãos, a igreja de Cristo, falei isso hoje pela manhã, ela é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para mudar uma nação, para mudar um ambiente, para mudar uma cidade. Às vezes não está sendo como poderia, porque em função de coisas que tem feito e em função de coisas também que não tem feito. Mas esta igreja aqui, esta igreja, a primeira igreja batista em Cachoeiro, ela pode continuar sendo o instrumento de Deus para a mudança de uma nação. Mas é fato que algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser ajustadas. E para isso precisa o envolvimento, o comprometimento de cada um de nós, todas as pessoas.
Ninguém pode fazer isso por você. Cada um precisa se envolver. A igreja é um corpo, a Bíblia fala sobre isso. E esse corpo só funciona de forma firme e direita quando está bem ajustada, quando cada parte executa a sua função. É isso que diz a Bíblia. Eu quero encerrar agora com esse texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso 16, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, olha só, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, para que nós sejamos de fato uma igreja que seja um instrumento de Deus para a mudança da nossa nação, para a mudança, começando da nossa vida, da nossa família e estendendo essa mudança, alcançando a nossa nação. Eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos cantar essa canção. E no final dessa canção nós vamos orar pelas nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. E quero orar também pela nossa nação. Para que Deus use essa igreja, a nossa igreja, e as igrejas evangélicas de um modo geral, para sermos instrumentos de Deus para a mudança da nossa nação. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Cante, ouve a Deus. Ouve a Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos cantar no início, bem-aventurado. Vamos lá? Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso que o teu reino
Senhor. Vamos lá, Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez, Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja Mais uma vez. te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Sabe, meus irmãos, nós estamos falando da nossa nação, do nosso país. Nós escolhemos falar desse tema porque ontem nós comemoramos a independência do nosso país e decidimos hoje pela manhã e hoje à noite, de manhã mais ainda, fazer uma celebração voltada para uma oração pelo nosso país. Mas nós precisamos começar pela nossa família, a restauração da nossa família. Na verdade, começar por nós, primeiro por nós, e depois estender a nossa família. Eu sei que muitas pessoas passam aqui algumas dificuldades familiares. Até que eu passamos também algumas dificuldades em função do nosso filho, no escondido dos irmãos, que está afastado do Evangelho. Mas eu tenho plena convicção que Deus está trabalhando na mente e no coração dele. E Ele trabalha, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou pastor, porque Deus é misericordioso. E porque nós estamos orando por Ele. A Bíblia diz aqui nesse texto que aquele avivamento aconteceu, aquele avivamento foi extraordinário, foi exponencial. Não foi porque as pessoas eram boas, mas a Bíblia diz aqui que a mão do Senhor estava sobre aquele povo. É porque da mão do Senhor, meu irmão. Isso nos traz também uma grande alegria e nos traz também, tira um peso de nós, que não é o nosso esforço, mas é a mão de Deus. Só que nós precisamos orar, colocar diante de Deus. Eu estou dizendo isso para fortalecer você em oração, para fazer com que você busque a Deus em oração. Seja qual o problema que você esteja enfrentando, na vida pessoal ou na vida familiar. Busque a Deus em oração. Deus, Ele trabalha no coração das pessoas que são alvos da nossa oração. Deus vai ao encontro dessa pessoa. E Deus fala, Deus ministra o coração dela ou delas. Então ore. Se é pelo seu casamento, ore pelo seu casamento. Se é para um filho, ore pelo seu filho, pela sua filha. Se é outra circunstância familiar, ore por isso. Coloque diante de Deus. Não desista. Não desista de orar pela sua família. Busque a Deus. E graças a Deus, Deus sempre nos traz um conforto. Deus sempre nos traz uma palavra de ânimo vindo de uma pessoa. No meu caso, a maioria vem da Teca, trazendo uma palavra, às vezes uma palavra simples, mas uma palavra que impacta naquele momento. E aí eu posso continuar crendo realmente que Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus está no controle. Eu quero agora orar com você. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Quero que você coloque a sua família diante de Deus. Quero que você coloque o seu casamento, coloque os seus filhos diante de Deus.
para que Deus continue visitando a sua família, derramando a graça, derramando o poder, derramando a misericórdia dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Você não precisa vir aqui à frente não, mas onde você está? E se você puder se ajoelhar, eu vou me ajoelhar, se você puder. Se não puder, pode ficar em pé, pode até sentar se quiser, mas aqueles que puderem, vamos encerrar esse momento de celebração coletiva, orando a Deus, quem puder de joelhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Deus, nesta noite alegres, porque pudemos, ó Deus, celebrar o Teu nome, cantar com alegria, com entusiasmo. A Tua igreja, ó Deus, vibrou cantando ao Senhor essas canções que exaltam o Teu nome e que trazem também, ó Deus, uma palavra a cada um de nós. Nós ouvimos, ó Deus, a Tua palavra, palavra que confronta, palavra que conforta, palavra que veio do Senhor a cada um de nós. E nós somos gratos ao Senhor por tudo isso, ó Deus. E nós podemos viver aqui como igreja do Senhor nesta celebração coletiva. Muito obrigado. E agora, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, visita a cada pessoa aqui nesta noite, se ainda não foi visitado pelo Teu Espírito Santo. Ministra, ó Deus, continua ministrando a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nossos filhos. Ó Deus, vá ao encontro com o Teu Espírito Santo, ó Deus, daqueles filhos que estão afastados do Senhor, daqueles jovens, ó Deus, que participavam da nossa igreja, mas hoje, ó Deus, estão afastadas, daquelas pessoas que participavam conosco, ó Deus, que congregavam conosco, mas, ó Deus, por alguma razão se afastaram também desse convívio, se afastaram também do Senhor. Vá ao encontro deles, ó Deus, pela Tua graça, Pai, e abençoe também cada pessoa que está aqui. Se há pessoa, Deus, vivendo conflito conjugal, ó Deus, traga restauração, traga renovo nesse casamento, no nome de Jesus. Traga renovo em cada família, Senhor. Se há problemas de relacionamento, que o Senhor mesmo, ó Deus, traga a restauração. Ó Deus, aqueles que estão vivendo alguns problemas, ó Deus, financeiros, aqueles que estão precisando, ó Deus, de emprego, aqueles que estão precisando, ó Deus, de melhorar a sua empresa, Deus, que o Senhor dos céus derrama da Tua graça sobre a vida de cada um. E possa trazer também, ó Deus, esse sustento financeiro a cada pessoa. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, depressão, em nome de Jesus, traga cura para as depressões. Ó Deus, vivendo algum conflito também interno, traga cura, Senhor. Aqueles que vivem também alguma enfermidade, ó Deus, derrama dos céus a cura, Pai. Também, ó Deus, derrama a cura espiritual para a nossa nação, para o nosso país. Como oramos de manhã, nós queremos continuar orando, ó Deus, pelo nosso prefeito, o Vitor Coelho, pelo nosso governador, ó Deus, do estado, Renato Casagrande, pelo nosso presidente Bolsonaro. Abençoe cada um deles e cumpra a Tua vontade na vida e através da vida deles, abençoando também a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Com eles também, ó Deus, abençoe todos, ó Deus, os ministros, os secretários, cuida de cada um deles, abençoe as suas vidas também. E também esta igreja, ó Deus, nós colocamos essa igreja no Teu altar. Visita cada membro onde estiver, os que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Visita onde estiver e traga renovo espiritual na vida desta igreja, na vida deste povo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.